Oi, gente, estamos começando mais um Você em Foco exclusivo e hoje a exclusividade é com ela, Érica Nascimento, esta poderosíssima mulher garantidora de direitos. Vamos bater um papo aqui gostoso com ela, mas primeiro quero agradecer a você pela grande audiência, viu? Você que nos acompanha aí pelo computador de mesa, pelo tablet, pelo celular, porque você já baixou o nosso app, né? Pois é, se não baixou, baixe agora, Canal TV Rio. É o aplicativo para você ter toda a nossa programação na palma da sua mão. Viu? Nós estamos indo também com a parceira, grande parceira TV Metropolitana Rio, Canal 2 da NET. Então você já sabe. Muito obrigada, você também que nos acompanha pela telona. Beijo no coração, continue nos assistindo, hein? Obrigada. Bom, agora vamos falar com essa exclusiva aqui, a Érica Nascimento, garantidora de direitos. Muito obrigada pela presença, Érica. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, conversando, batendo esse papo com vocês. E tenho certeza que a gente vai aprender mais hoje. Nossa, que bacana. Eu que quero aprender, viu? Não, a gente vai aprender juntas. Eu quero aprender, eu quero saber o que vem a ser garantidora de direitos. Então, garantidora de direitos é uma pessoa que tem a formação voltada para o serviço social, né? Que trabalha garantindo direitos mediante as leis, né? E aí a gente, com certeza, vai ali garantir o direito, seja da criança, do adolescente, né, do jovem. Do idoso, né? Isso, do idoso. E quando a gente sabe, assim, que tem alguém com maus tratos, com essas faixas etárias, né? Como a gente faz? Para onde a gente liga? Se tem um contato aí para a gente estar denunciando? Tem sim, tem o Disque 100. Você disca 100... Não precisa estar se identificando, pode ser uma denúncia anônima, e ali você faz a sua denúncia e ali vai passar para o Ministério Público e para o órgão competidor daquela denúncia. No caso, se for criança e adolescente, vai ser enviado para o Conselho Tutelar da área de atuação. Que bacana. E idoso também vai ser a mesma encaminhado para o órgão, né? Pro local, no caso, no local, né? Isso. Eu já tive a honra de estar entrevistando você em uma outra época, né? Mas você já era garantidora de direitos nessa época, não? Sim, só não tinha formação, né? Porque, como eu costumo falar, né, tá na veia, tá no sangue, essa questão de garantidora de direitos. Eu não era formada, agora eu tenho a formação na área de serviço social e naquela época eu já atuava como garantidora de direitos. Me explica uma coisa, o que foi que te levou a essa profissão? Podemos chamar de profissão, não é? É uma profissão. Não é cargo, não, é profissão. Não, é profissão, porque serviço social forma assistentes sociais. Né? Então você teve que ser assistente social para chegar à garantidora de direitos, é isso? Não propriamente dito, porque mas você já era, né? Já era. Então eu fiz a faculdade de serviço social para ter mais base e ter a profissão de assistente social. Né? Falta pouco, falta só o registro de assistente social. O importante é que a faculdade eu já fiz. Você tem noção de quantas causas, vamos falar assim, você já solucionou, já conseguiu encaminhar com final feliz? Com final feliz, eu acredito que foi umas 500, 600 pessoas. Nossa, em quanto tempo? 4 anos. Gente, olha como é que isso tem eu estou gente... dizendo na área do Conselho Tutelar, fora as outras áreas. E nessa parte de você estar protegendo crianças, idosos, até mesmo adolescentes de maus tratos, você conseguiu, claro, com o mérito que eu já sei, né? Já conversamos aqui na pré-entrevista, mas eu queria que você colocasse para a gente qual foi a causa mais difícil de ser solucionada, de você, assim, que você bateu de frente com o sistema, que houve dificuldade para você resolver, para você conseguir com êxito? Então, foram várias causas, porque é muito difícil. A pessoa que trabalha na área sabe que é muito difícil, né? Mas dentro do Conselho Tutelar, teve uma causa, assim, como outras, né, como eu falei, mas teve uma causa que foi bastante difícil, que foi um acontecimento com a criança de 9 meses que estava sofrendo maus tratos.
e essa criança precisou do conselho tutelar. Foi através de denúncia que o conselho chegou até a residência e tomou todas as providências, levando essa criança ao UPA, e logo depois teve que ser transferido para o hospital, porque no UPA não conseguiu atender as necessidades daquela criança. E ao transferir, aquela criança ficou 1 mês internada. E dentro desse 1 mês, o conselho, como eu e os outros conselheiros, trabalhamos para estar resgatando essa família, cuidando dessa mãe também, que foi encaminhada para tratamentos no CAPS, psicólogos, enfim. Nós apostamos também na recuperação dessa mulher, dessa família. Só que não foi... Só um parêntese, e você falou tudo, a família. Isso. Porque quando tem uma pessoa doente, a família toda fica doente, não é verdade? É verdade, é verdade. E foi muito sofrido para aquela família, né? Só que essa criança, depois que saiu do hospital, eu tive que, juntamente com o colegiado, estar colocando ela em um abrigo. E outra situação difícil de se conseguir é abrigo. Não é tão fácil. Tem uma série de questões de documentação, de vaga, que em Nova Iguaçu nós temos poucos abrigos. Isso que eu ia perguntar. O número de abrigo é que dificulta, é isso? Não é nem a burocracia de conseguir vaga. É a quantidade de abrigo que é pequena, é isso? Não, as duas coisas. Sério? As duas coisas. O número de abrigos e a burocracia. Porque, e além disso tudo, tem a quantidade determinada de vagas dentro desse abrigo. Olha só, né, gente? Bom, você que está assistindo o programa, que tem... Você que é responsável, né, por essas obras, por essas vagas... Vamos descruzar o braço aí, vamos olhar mais um pouquinho, né, para essa causa tão difícil. Érica, temos fotos, sim, né? Isso. Produção, pode soltar umas fotinhas pra gente? Pode ir comentando em cima. Essa aí foi uma ação social na ONG, o qual eu fundei, em Rosa dos Ventos. Nessa ação social, nós distribuímos materiais escolares que foram doados para uma empresa que conhece bem o nosso trabalho e acredita no nosso trabalho. Então, foi doado esses materiais para essas crianças. Bacana. Pode passar outra foto? Essa daí é quando foi a inauguração do nosso telecentro comunitário, também na ONG, em Rosa dos Ventos, qual a nossa amada Belinha esteve presente, fazendo uma entrevista. Contando... Foi na inauguração, né? Isso, do telecentro comunitário na ONG. Aí a gente ficou com esse projeto, Belinha, há 2 anos e meio, atendendo a nossa população com cursos de informática, inclusão digital mesmo. As pessoas que não tinham acesso à internet, não tinham computador em casa. Que bacana, e foi né? muito bacana esse trabalho. Eu não consigo me ver mais sem internet. Pode passar outra foto? Isso aí foi uma homenagem que eu recebi na Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu pelos trabalhos já prestados na comunidade. Que legal. Através da ONG. Os olhinhos dela brilham. É a minha paixão. Legal. Então, essa daí foi uma das homenagens. Muito bacana. Bem merecida a homenagem, viu? Tem mais fotinha? Tem. E essa, mais uma homenagem, recebendo a homenagem na OAB de Niterói. Nessa ocasião, me deram o título de Embaixatriz da Paz, reconhecido pela ONU, no prédio da OAB em Niterói, também pelos trabalhos prestados à nossa cidade de Nova Iguaçu. Eu vou pedir mais uma fotinha, por favor, para a gente fechar esse... Olha... Aí é no Conselho Tutelar, como conselheira atuante, no Conselho Tutelar de Comendador Soares. Poxa, olha só, mas vou te fazer uma pergunta. Por que garantidora de direitos e não direito? Por que você se formou em garantidora de direitos e não fez direito para se formar advogada? Por que você teve essa opção? Então, é paixão mesmo, né? Mas uma coisa
acabou levando a outra, que eu comecei também o curso de Direito, né? Estou bem no início, estou estudando, mas uma coisa levou a outra porque se trata de leis, né? E garantidora de direitos, né? Eu percebi que muitas pessoas não têm conhecimento dos seus direitos, do que elas podem e não podem fazer, né, dos seus deveres, direitos e deveres. E eu me coloquei à disposição de aprender mais em relação a essa questão e a me aprofundar mais, né, nessa questão e trabalhar em cima dessa questão de garantidora de direitos. Muito para nossa alegria, né? Ter uma pessoa competente como você, que nós sabemos bem das causas difíceis que você segura, e pedindo a você, viu? Disque 100, não fique em silêncio, não se cale diante de uma maldade, de uma covardia, de agressões cometidas, né? Contra idosos, adolescentes, crianças, ou seja, você tem filhos? Tenho um só, um rapaz, Daniel, 22 anos. Está aqui nos bastidores, né? E você desde sempre teve essa vontade, esse desejo de ser garantidora de direito. Sim. Por que pintou essa vontade assim? Devido a ver muita coisa acontecendo com criança, com adolescente e idosos. Foi isso que te levou? O que te levou realmente, de fato, a ser garantidora de direitos? Foi quando eu vi os meus direitos violados. Eu passei para a situação de violação de direitos. Então eu decidi, né, a lutar para a garantia de direitos. Que legal. Quer dizer que você, estão fazendo comigo? Não vai fazer com mais ninguém. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Que bacana. Então eu volto a repetir, gente. Disque 100. Não se cale diante de agressões, de maldades cometidas por crianças, com crianças, idosos, adolescentes, já sabe. Disque 100, que ali vocês serão encaminhados, né? Isso. Bom, há quanto tempo que você está nessa profissão? Bom, registrada, tenho mais ou menos, registrada assim como conselheira tutelar, né? Tem umas bases de 6 anos, mais 10 anos, como eu falei, no sangue, né? Há 10 anos eu venho fazendo a garantia de direitos das pessoas, da população iguaçuana. E aí me diz uma coisa, quando você vai e consegue, né? Claro que eu não vou nem perguntar a satisfação aquela coisa de aquele sentimento de dever cumprido quando você consegue fazer justiça, né? No caso de uma agressora do seu próprio filho, quanto tempo que ela pode pegar a sentença dela de cadeia, de prisão? Isso depende muito do estudo de caso, né? Isso depende muito. A gente vê várias situações de negligência, abandono de incapaz. Para cada um é um tipo de pena diferente, né? Mas eu quero também colocar aqui um ponto que eu não sou a favor, que é a condição de pagar fiança. Quer dizer que se... Tem aí uma questão aí que a pessoa consegue pagar a fiança. Aí paga e sai pela porta da frente, tranquilinha, exatamente. como se não tivesse feito nada, vai para casa e continua fazendo, continua maltratando seu filho, seu idoso. Às vezes não, né? Porque, como eu falei, depende muito do caso. Né? Por exemplo, quando o conselheiro chega aí na casa de alguém, porque as pessoas falam assim, mas o conselho tutelar tomou o filho do fulano, do ciclano, mas quando chega a ir à casa de alguém para pegar essa criança, teve todo um estudo antes, teve toda, vamos dizer assim, uma avaliação, vamos dizer assim, perguntou aos familiares quem poderia ficar com essa criança. Quando chega a pegar essa criança e levar para o acolhimento, a gente já passou por todas as medidas cabíveis para não tirar aquela criança do seio da sua família. Porque a criança, mesmo sendo maltratada, a criança sente, né, a ausência da mãe. E ali fica 3 meses na casa de acolhimento, onde tem a primeira audiência com o juiz, e aí o juiz decide qual vai ser o destino dessa criança. Até quantos anos a criança pode escolher? No caso, vamos supor, no caso de separação, vamos falar assim,
os pais se separam e a criança pode escolher, existe isso? A criança pode escolher se fica com o pai ou com a mãe, quando os dois estão aptos, né? A criança com 12 anos, ela tem voz. É. Ela pode ser ouvida pelo juiz. Ela já tem voz. Tanto também como a criança, que muitas pessoas acham que a criança com 12 anos, ela responde judicialmente por atos que venha cometer, atos infracionais que venha cometer. Junto com os seus pais, ela responde judicialmente. Caramba. E você citou aqui ainda há pouco que já tem em torno de uns 500 casos, é isso? Isso. Solucionados. Isso. Resolvidos. 500 casos em 5 anos, é isso? Não, menos que 5 anos. Menos. 3 anos e meio, mais ou menos assim. Aí você falou que um dos casos mais difíceis, né, foi esse caso dessa criança de 9 meses e tal. Teve algum que tem um tempo para se resolver isso? Teve algum que demorou mais tempo? E qual o caso que foi mais rápido? Não precisa citar as personagens envolvidas, mas qual foi o caso que foi mais rápido? E em que situação é que você consegue resolver mais rápido, dar solução para o caso? Todos os casos são bem difíceis de resolver. Como eu falei, a burocracia, a questão da gente ter que fazer tudo conforme a justiça ordena, né? E tem alguns órgãos que têm o seu tempo e às vezes atrasa a outra parte, né? Não é dependente só de um órgão, são vários órgãos envolvidos para o atendimento daquela criança, daquele adolescente. Dependendo do caso, demora. Entendi. Aí você considera adolescente até quantos anos que a gente já pode chamar de até atingir a maioridade, até 18 anos, é considerado 17 anos e meio. Até 17 anos e meio é considerado adolescente. Isso. É incrível como que as coisas andam na contramão no nosso país, né? Agora falar um pouquinho. Vamos lá. 16 anos já pode votar. Verdade. 16 anos já pode se tornar eleitor, já pode decidir a história do seu país, né? E é adolescente. Não responde com maioridade. Como é que fica isso? É verdade. Responde junto com os seus pais. Pois é, mas na hora de votar, o voto é secreto. O papai e mamãe não vai ficar ali do lado, juntinho, para falar o número do candidato dele. É verdade, uma questão bem interessante que você levantou. E para dirigir aos 18 anos? Porque menos que isso, não tem juízo para tomar a direção de um veículo. Mas para votar pode? Pode tomar a direção de um país? De uma cidade? Vamos pensar nisso aí, né? Essas leis estão meio que na contramão, não é isso? É. Bom, Érica, eu acho que vou pedir umas fotinhas. Vamos lá, diretor? Vamos soltar umas fotinhas? Oh, que linda. Essa é uma criança atendida por mim. Linda. Pode passar outra Garotinho, foto, por pode favor. passar. Sim, aí eu fiz parte como membro dos conselhos municipais de Nova Iguaçu. Uhum. E aí, em uma das reuniões, né, eu participei com o CACS Fundeb, né, que atua a respeito do fundo para Fundeb. Qual é o nome? CAPS? CACS Fundeb. CACS. Fundeb. O CONSEA, que é o conselho que é responsável pela alimentação e nutrição. E também cheguei a fazer parte de outros conselhos, como passei, né, pelos conselhos de direitos humanos, enfim. Eu fiz parte de alguns conselhos municipais como membro e atuei, né, na resolução de alguns casos, de votação de algumas emendas, de algumas coisas que foram benefício para a nossa cidade. Que legal, bacana. Vamos lá? Vai lá? Essa daí é uma foto tirada numa audiência pública que, através da ONG, eu solicitei a Alerj. Nesse caso em especial aí, foi algo muito marcante na minha carreira de garantidora de direitos. Porque eu consegui marcar essa audiência, para falar de um assunto muito difícil, que é o tratamento dado às visitas dos detentos. A familiares de detentos. E nessa audiência estava presente
promotores de justiça, o responsável da SEAP, estava também presente defensor público, juízes, pessoas de outras esferas, né? Estavam presentes nessa audiência. E nessa audiência a gente conseguiu algumas coisas de benefício para as famílias desses presidiários. Que bacana. Porque está ali, já está cumprindo, né? Já está pagando pelo seu erro. Quando há erro, que tem muitos ali que não, nem cometeram nada. Inclusive, nessa audiência, eu não sei se você lembra, Belinha, do caso da irmã que foi presa no lugar da outra. Sim, sim. Ela estava presente nessa audiência. Ou seja, ela estava inocente presa. Sim, é como eu citei aqui. Não tem somente culpados dentro do complexo. E até mesmo os culpados, né, Érica? Eu penso assim, já está ali dentro, já está cumprindo, já está pagando pelo seu erro. Por que não receber os familiares? Sim, mas a questão aí foi que os familiares dos presos estavam sendo maltratados. Olha. Como sempre, né? Como sempre. E deve ser muito humilhante. Muito, mesmo, muito. Visitar um parente. Muito. Um amigo, sei lá. E o que acontece? Nessa ocasião aí, foi relatado alguns acontecimentos que eu gostaria até de estar mencionando aqui alguns. À vontade, a lente é tua. E ao tratamento dado às famílias, nós sabemos que a revista não pode mais ser revista vexatória. Por isso que tem o scanner. Sim, já tem um bom tempo, né? Exatamente. E proporcionado pela essa casa aí, a Câmara dos Deputados. Que legal. Só que, Belinha, muitas das vezes ainda existe essa revista vexatória, sim. Algumas pessoas... Mas porque não tem o scanner nesse local, é isso? Tem o scanner, mas às vezes não está funcionando. Que isso? Ou às vezes é por maldade mesmo. Eu ouvi relatos, porque eu tenho um grupo, eu faço parte de um grupo chamado Sistema Prisional, que ali é relatado o que acontece mediante essas visitas. E uma mãe foi visitar um filho numa determinada visita, e ela, por estar numa situação de vulnerabilidade, né, ela estava menstruada. Meu Deus. E aí fizeram aquela mulher passar por revista vexatória, né? Porque eles apalpam, mandam ficar... Não. Fez ela tirar o absorvente e ela entrar dentro do complexo de Jericinó sem o absorvente, se sujando toda. Meu Deus. E tendo que pegar um ônibus depois dessa forma. E aí foi falado nessa audiência a respeito disso, e foi me perguntado na audiência quem foi o DESIP responsável por essa questão. Tem que ter um nome. E eu fui e respondi para ele. Eles sabem o nome da pessoa, onde ela mora, sabem de tudo da pessoa, mas as pessoas não sabem quem está atendendo, porque não tem um crachá dizendo o nome do DESIP. Como é que vai reclamar? Como? Com quem vai falar? Tinha que ter um identificador ali, né? Um papelzinho com o nome, algo assim. Então, nós saímos dessa audiência aí com a vitória de 2 ônibus para poder levar os familiares até aos presídios. E aí, bacana a tua visita aí, né? Porque... Foi de grande importância. Né? Direito da mulher, defesa do direito da mulher. Eu fui convidada. Olha, mais uma fotinha. E aí, depois dessa situação toda, eu recebi uma homenagem da LERJ, da Comissão dos Direitos da Mulher da LERJ, o diploma de Mulher Cidadã Leolinda de Figueiredo Daltro. É a segunda maior homenagem da Câmara de Deputados. Olha... Meus parabéns. Obrigada. Viu? Olha outra fotinha aí. Essa aí é a formatura. Esse é meu esposo. A formatura de serviço social. Muito bacana. Mais fotos? Essa é uma foto que significa muito para mim, Belinha. Aí é o sonho da minha mãe sendo realizado. A minha mãe já faleceu, mas eu queria falar um pouquinho dessa foto. Fica à vontade. Esse é o meu irmão, que eu destaquei ali, meu irmão, meu pai, e minha mãe Imaculada. Ela estava cadeirante, mas antes dela sofrer essa situação, ela falou para mim assim,
O meu sonho é te ver vestida de noiva. Nem que eu morra um dia depois, um mês depois ou um ano depois. E o que aconteceu, Belinha? A gente conseguiu realizar, né, esse, não só o sonho dela, mas o meu, de casar vestida de noiva, né? E um ano depois, ela faleceu. Na data do aniversário do meu casamento. Que isso? Um ano depois, Nossa, certinho. Curioso, hein? Foi. Se cumpriu o que ela falou. É verdade. Mas você tinha que ver a alegria dela. Imagino. Você, a gente está vendo daqui, dá para ver a tua emoção. A alegria dela foi contagiante nesse dia. Lindo. Você é filha única? Não, somos 5. Não, éramos 5, né? Uma Não, faleceu. filha. Filha? Não. Tem irmãs. Tem mais 2 irmãs. Uhum. Poxa, legal. Você realizou o sonho dela, né? Sim. Érica, nosso tempo está esgotando, né? Já está batendo lá. Sim. Então eu queria que você colocasse assim as suas considerações finais, o que você quer deixar para o teu público registrado sobre a garantidora, quando garantidora de direitos. Pode olhar para a câmera e falar com o teu povo. Ser garantidora de direitos, para mim, é algo que é da alma, do coração. Porque, como eu tinha falado anteriormente, eu tive os meus direitos interrompidos, eu tive os meus direitos negados. E, por isso, eu me tornei garantidora de direitos. Então, você que esteja passando por uma situação que esteja com seus direitos violados, seja criança, adolescente, idoso, mulher. Quantas mulheres nesse momento estão sofrendo dentro de casa, ainda mais nesse momento de pandemia, com violência doméstica? Não é verdade? Não se cale. Não se cale. Corra atrás dos seus direitos, procure os seus direitos e seja feliz. Nossa, ela se emocionou, gente. Que bacana, Érica. Muito obrigada. Meus parabéns, viu? Por mandar muito bem nessa tua profissão. Quero agradecer a você em casa, você que está assistindo. Muito obrigada. Eu quero que você coloque aqui as suas redes sociais, como as pessoas fazem para te encontrar. Sim, o Facebook é Érica Nascimento. O Instagram é @Érica Nascimento Reobot. Eu só tenho essas 2 redes sociais que eu mais acesso. Então, você já sabe, essas são as redes sociais de Érica Nascimento, essa grande garantidora de direitos. E você, garanta também o direito do próximo, só discar 100. Não se cale, não se omita. Disque 100. Muito obrigada, Érica. A gente vai ficando por aqui. Mas não sai daí não, que na sequência nós temos o programa Você em Foco, que está imperdível. Obrigada, Érica.